Às vezes a gente tem que morrer por dentro e servir outra pessoa. Aí você vai É. falar assim: "Como assim?". Simples. Às vezes na internet você tá querendo fazer um conteúdo, tá querendo falar de um jeito que isso é bom pra você. Só que você tem que entender que a internet é um jogo de audiência, e a audiência ela é coletiva. Então você tem que falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Tanto que quando eu comecei no Instagram, nenhum vídeo meu viralizava, porque eu fazia um conteúdo que na minha cabeça era sensacional. Eu lia, por exemplo, uma notícia do Infomoney falando: "Ah, a Petrobras reportou um prejuízo de X bilhões". Na minha cabeça era do cacete. Só que pra quem assistia era uma Não merda, tô entendendo porque nada. ninguém entendia nada e falava: "Nossa, ele tá contando a notícia". Se ele fosse alguém relevante pra eu ouvir ele, beleza, mas não, era o moleque que estava gravando num quarto com chroma key. E aí, pô, não passava credibilidade. E ali eu tive a noção de que é o seguinte, eu fazia um conteúdo, eu falava uma coisa que era só pra Que mim. era pra você. E quando a gente tá na internet, a gente tem que servir a nossa audiência, a gente tem que saber quem a gente quer chegar. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias pra melhorar a sua história. E é o seguinte, a gente tá aqui com mais um episódio onde é um entrevistador e um entrevistado, e você é o nosso terceiro convidado para essa nossa rodinha de conversas. E você também pode chamar mais pessoas para participar desse momento aqui com a gente. Então vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama, que vão ter a mentalidade transformada, assim como você vai ter no episódio de hoje. É o seguinte, estamos aqui com um cara muito especial. Ele que é empreendedor, investidor, tem mais de 35 mil alunos, mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, saiu do absoluto zero e hoje fatura milhões de reais com a internet. É o seguinte, antes de eu passar a voz pra esse cara, eu quero falar uma coisa aqui. Tá sendo muito especial trazer ele aqui hoje, porque eu acompanho os conteúdos dele desde os meus 11, 12 anos. E também foi na época que ele começou. Eu comecei a ver os conteúdos dele de empreendedorismo, de investimento. Falei, cara, esse cara é muito da hora. Hoje eu tô conseguindo trazer aqui no meu podcast, a gente trabalha junto e tá sendo uma honra estar junto com ele aqui, Tamo reinvestidor. junto, Pietro, vamos pra cima, vamos nessa. Bora. Valeu pelo convite, vamos fazer um papo legal aí pra ajudar quem tá assistindo a mudar Com essa certeza. mentalidade, contar um pouco mais da minha história, que eu acho que tem muito aprendizado que quem escuta consegue levar pra vida e aplicar. Eu tô muito feliz de estar aqui, que nem você falou, né, já acompanha faz um tempo, me Muito. senti um pouquinho velho agora, porque você falou: "Putz, estou aqui desde os 11, 12 acompanhando ele". Então, já tô um bom tempo aí na internet, praticamente 4 anos, então vamos aí para o 5º ano com tudo e Amém, fazendo a mano. diferença na vida das pessoas. Bora pra cima, vai ser um Bora! episódio fera. Tá, ó, fala um negócio pra você. Se eu só pudesse te dar um conselho, é ficar nesse episódio até o final. E também compartilhar com aquelas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. O conteúdo de hoje vai ser muito pesado, vai ser fera, vai ser entregue muito ouro aqui, muito princípio, muita base. Então, fica ligado aqui. E se você tiver um bloquinho de notas, alguma coisa, já puxa aí do lado pra você ir anotando. Bora! Hey, primeiramente, se apresenta pro pessoal. Eu falei um breve briefing seu aí de quem é o Rei, mas, mano, nem sempre foi assim, a gente sabe disso. Você posta sobre isso também. Você nunca foi esse cara que você é hoje, já passou por muitos altos e baixos. Então, fala pro pessoal de onde você saiu, quais eram as suas condições, principalmente questão emocional sua, e como que foi essa virada pra você ser quem você é hoje em dia. Perfeito, vamos lá. Acho que para começar um pouquinho da minha história, antes do reinvestidor tem o Ian Pedro, que é o cara que tá falando aqui com você agora. Atualmente eu tô com 21 anos e quando eu comecei na internet, na verdade os primeiros passos que eu dei foi ali com 15 para 16 anos praticamente, e foi numa época muito específica, né? Onde eu estava no terceiro ano do ensino médio, e era aquela fase onde, meu, você está no terceiro ano do ensino médio e você acha que você é o dono da escola, você é o rei da escola. E não só você acha, como todo mundo ao seu redor também acha. Então tem aquela questão de, ai, a gente vai se formar, É o vai chegar é o terceirão. terceirão, vai chegar o intervalo, a gente vai dominar, a gente vai comandar. Então virou o terceiro ano do ensino médio e eu tava lá, tranquilo, sem preocupar com nada na vida, só que tinha uma paradinha que me incomodava, que era o seguinte: em toda aula, praticamente, de sexta-feira, aquela aula mais, como posso dizer, mais tranquila, Uhum. vinha aquela pergunta: "Pô, o que que você quer fazer depois da escola?".
qual faculdade você quer ir? E aí eu lembro que assim, meus amigos de sala, eles falavam: "Ah, eu quero educação física, eu quero fazer nutrição, quero fazer direito". Todo mundo sabia o que queria fazer. Só que aí chegava em mim, eu não sabia. Então eu já falei várias coisas, falei que queria fazer administração, falei que queria fazer economia, nutrição, já falei física, porque no final do dia eu não sabia o que eu queria. E quando eu fui no terceiro ano do ensino médio, quando eu estava ali, eu peguei essa época bem 2020, no Uhum. comecinho que a gente teve a pandemia, Pandemia. ali em março. E eu lembro que quando teve a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo ficou dentro de casa, a gente não sabia de fato o que ia acontecer. Muita gente até brincava na época, né, que ia durar praticamente, 1 semana para poder voltar tudo ao É, a normal. gente vai ser 15 dias sem 15 aula, dias, aí 15 não, vai ser 30 e 45 30 foi dias praticamente ali, 2 anos. E eu lembro que na pandemia, Pietro, eu tinha um objetivo muito específico. Eu Hum, falei: "Ó, a gente vai entrar aqui em pandemia, eu vou ter mais tempo dentro de casa, e eu quero sair da pandemia uma pessoa melhor do que eu entrei". Então eu falei: legal. "Beleza, para eu ser uma pessoa melhor saindo da pandemia, eu tenho que aprender algo novo. Porque se eu continuar fazendo aquilo que eu já faço hoje, possivelmente eu vou ter o mesmo resultado. Então quero fazer algo diferente". E aí eu falei: "Não, vou querer cozinhar". Porque eu sempre tive a vontade de aprender a cozinhar. Aham. Sei, não sei até hoje, mas não tem problema. Na época eu estava iludido em relação a isso. E aí eu lembro que eu falei: "Não, acho que eu vou aprender a cozinhar, tals". E aí foi passando um tempinho, eu acabei entrando assim no Instagram, e ao invés de aprender a cozinhar, eu literalmente acabei vendo muitas pessoas falando que elas estavam ganhando dinheiro de uma maneira relativamente, Fácil. fácil e rápida, com Aham. uma paradinha chamada de day trade e opções binárias. Nossa, esse foi o Então início de muita gente no digital, hein. O foi, day cara, trade foi o início de foi muita gente, inclusive foi o meu início também. Então era um cara ali que estava com 16 anos na época praticamente, e teve a introdução nesse mercado, onde viu que era possível ganhar um dinheiro fácil e rápido de acordo com aquilo que o pessoal falava. E eu sempre fui um cara muito esforçado. uhum. Então, quando eu comecei a olhar para aquele mercado, eu falei: "Ó, se aquele cara tá fazendo X reais por dia, eu tenho certeza que eu, sendo um cara dedicado, eu vou conseguir meter marcha e eu vou conseguir fazer muito mais do que ele. Porque eu sei que eu sou dedicado, eu tenho muita constância naquilo que eu faço". E aí eu entrei para esse mercado. E aí, meu, 16 anos, coloquei ali um dinheirinho que estava guardado, praticamente R$ 40. Era a plataforma chamada de Ike Option, que era a mais famosa ali da Uhum. época. Coloquei ali um dinheiro, ganhei no primeiro dia. No outro dia coloquei mais, acabei perdendo, já voltei para o saldo inicial. Em Uhum. 3 dias eu perdi praticamente tudo. E ao invés de desistir, o que que eu fiz? Eu olhei para aquilo e eu falei: tem uma parada interessante. Eu sei que dá para ganhar dinheiro com isso". Eu fiquei com aquilo na cabeça, porque quando eu cheguei e comecei a acompanhar esse tipo de conteúdo, e até comprei um treinamento na época, o Uhum. cara falava: "Ó, tudo aqui é questão emocional. O que você vê no gráfico é tudo emocional e tem tudo a ver com a sua mentalidade". E naquela época, Pietro, eu estava muito no embalo dos livros de autoajuda. Então eu estava Ah, lendo Napoleon Hill, estava vendo Segredos da Mente Mente Milionária. Milionária. Então, pô, se o cara fala pra mim que é tudo uma questão de mentalidade, e eu já tô abastecendo o meu cérebro com esse tipo Exatamente de disso. conteúdo, Aham. eu vou falar: "Não vou desistir, se eu desistir eu sou fraco, eu não vou conseguir prosperar". Eu falei: "Não, vou continuar nesse mercado". Hã. E aí foi indo, foi indo, foi indo, eu continuei nesse mercado, e aí foi um mercado de muitos altos e baixos, porque, por exemplo, eu ganhava R$ 30 no dia e eu perdia 40 no outro. Aí no Hum. outro dia eu ganhava 50 e no outro eu perdia 50. Então eu sempre ficava nessa questão de ganha e perca. E praticamente eu fiquei no 0 a 0 praticamente no negativo. Acho que, não falando de tudo que eu perdi, mas no saldo geral, ficou praticamente uns 150, 200 negativo. E assim eu fiquei por Durante quanto tempo? praticamente, cara, eu lembro que a pandemia foi em março, eu fiquei nessa pelo menos 6, 5 meses, cara. Caramba, mano. E aí qual que é o pulo do gato? Como esse mercado envolve muito, a sua cabeça, muita mentalidade, o que acontecia? Eu ficava esperando a entrada perfeita, que a gente fala de entrada, né, para poder Uhum. fazer uma operação, eu esperava a entrada perfeita, e aquela entrada quando ela não acontecia, quando demorava, me gerava uma ansiedade. Então eu olhava para o gráfico e eu ficava tipo: "Meu Deus do céu, eu preciso ganhar dinheiro. Meu Deus do céu, é essa entrada que vai me garantir o de hoje". E detalhe, eu nunca tinha visto a cor do dinheiro, porque eu nunca cheguei a sacar. Então, acabava tendo essa questão de ansiedade, e eu lembro que na época,
eu tinha começado a treinar no final do ano de 2019, Uhum. e aí eu treinava ali dentro de casa, depois a gente teve a reabertura de algumas academias e eu acabei indo. Então quando eu ia treinar, ali mesmo durante a pandemia, cara, eu não conseguia focar no meu treino. E eu percebia que aquela ansiedade, aquela raiva, aquele desespero quando perdia, por exemplo, ele estava impactando outras áreas da minha vida. E aí eu tive que tomar um basta. Eu falei: "Ó, cara, isso aqui não funciona, porque é um mercado que não tem nenhuma previsibilidade". Claro, quando a gente fala de investimento, a gente também não tem algo previsível para poder falar. Só que aquele Uhum. mercado, depois de um tempo, você vai descobrindo que o gráfico ele é manipulável. É. Então, por mais que você saiba fazer um ombro cabeça a ombro, uma LTA, uma LTB, cara, aquilo ali no final do dia não existe. É um gráfico manipulado e quem manipula é quem realmente está ganhando dinheiro, que é o dono da plataforma. Aham. E aí, quando eu entendi isso, eu falei: "Opa, espera aí, isso aqui não funciona, vou sair disso". Só Quase a mesma que coisa que o tigrinho de hoje em dia, né? quase a me exatamente, você matou. É basicamente o mesmo e detalhe, nesse mercado que a gente tinha de opção binária, o que acontecia? Eles tinham uma paradinha chamada heavy share. Então, basicamente, o que acontecia? Quando eu convidava você para a plataforma e você entrava com o meu link e depositava através desse link, toda a perda que você tinha, Você ganhava. você ganhava. E a Olha mesma que coisa aconteceu ridículo, mano. depois no jogo do Tigrinho. Tanto que agora a gente tá conversando aqui no podcast, Aham. umas 2, 3 semanas atrás, teve a CPI das bets, É. e um dos questionamentos foi esse, né? Pô, por que que você tá ganhando dinheiro com a perca das pessoas? É um mecanismo que existe, veio desse mercado de opção binária e depois partiu ali para o mercado de tigrinho e iGaming. Eu dei até uma estudada sobre essa questão do tigrinho, desses jogos de azar. Meu, e é até pior. Porque não é. O gráfico, meu, gráfico é gráfico. Ninguém tem. Nossa, tô vendo um gráfico, que coisa magnífica. Não, mano, no Tigrinho é pior, porque tem estímulo visual, Aí você matou. tem estímulo visual, tem E cor. outra, Isso para você vidra seu cérebro. jogar, não tem uma pausa. É, Então vamos supor, você vai querer dar uma entrada de opção binária. você não tem que esperar até Você não tem que acontecer. esperar até acontecer o tigrinho, pô, tô com 100zão, coloquei, perdi, vou colocar de novo. Lá na opção binária ainda tinha aquela questão, ó, existe uma técnica para poder fazer isso, então era algo um pouco mais mascarado. O tigrinho, cara, quebrou isso por terra e virou o vício de dopamina que foi. É. Então, naquela época eu decidi parar quando eu entendi como é que o jogo funcionava, como é que isso de fato acontecia. Só que em vez de largar tudo e falar, não, vou desistir dessa vida, isso aqui não funciona, eu me interessei ainda mais ainda pelos investimentos, porque quer queira ou quer não, o que eu estava negociando na época era justamente pares de moedas. Então, o Uhum. dólar com o euro com o iene e por aí vai. Então, eu tive uma certa aptidão nesse mercado de economia e de investimentos. E Muito aí, bom. em vez de eu continuar no day trade, na opção binária, o que que eu fiz? Eu entrei no YouTube e pesquisei como que eu posso ganhar dinheiro sem fazer nada. Porque eu falei: "Beleza, se eu tô o dia todo aqui me matando pra ganhar dinheiro, tem que ter uma forma de eu ganhar dinheiro sem fazer nada". E aí, eu acabei descobrindo o mercado de ações, o mercado de fundos imobiliários, que era um mercado onde eu conseguia aplicar o meu dinheiro e fazer com que o meu dinheiro gerasse cada vez mais dinheiro, Uhum. através, por exemplo, de um dividendo que a gente tem. Então, o que aconteceu? Quando eu descobri que era possível fazer isso, cara, eu comecei a devorar o conteúdo. Eu falei: "Não, agora eu vou absorver esse conteúdo", e foi algo muito novo, porque no Brasil a gente não aprende sobre educação financeira. É. Então, por mais que hoje para mim seja muito tranquilo falar, por exemplo, de uma ação ou de um fundo imobiliário, por exemplo, cara, naquela época era algo muito disruptivo, tipo: "Pô, como assim eu consigo virar sócio de uma empresa? É. Como assim eu consigo ganhar aluguel mensal?". E aí quem olha assim de Como eu primeira consigo vez. pegar uma parte da Apple pra Exato, mim? virar dono da Apple. Então, tipo assim, naquela época o que acontecia? Era algo muito novo e era algo muito legal e divertido. E aí, cara, Você tava eu tirando a venda dos olhos das pessoas, né? E exato, era muito bom. exato, era muito legal. E aí o que acontecia? Eu estava ali basicamente, aprendendo sobre isso, e aí em 2021 eu passei o 2020, desculpa, eu passei o final do ano inteiro estudando sobre investimentos, e aí chegou no final do ano e eu falei o seguinte: "Ó, eu tive acesso a um conhecimento onde grande parte dos brasileiros não possui". Já nessa época você já começou a transformar sua vida em relação ao teu bolso? Ou ainda não? Não, não, estava ferrado, cara, não tinha Ainda? não tinha dinheiro pra nada. E nesse meio tempo acabei fazendo bico, tá ligado? Acabei Ah, fazendo bico, fiz design,
já fiz uma entrega ou outra, por exemplo, de busão, levando coisa na Ô, mochila. louco! Então, eu acabava trabalhando nisso e ganhando pouco dinheiro, era tipo R$ 50, R$ 100, aí entrava, por exemplo, um dinheiro que a minha avó me dava, dia das crianças, de aniversário, R$ 100, 150, então sempre acabava juntando uma certa grana, só que tudo no físico, né. Uhum, Então, nesse meio tempo, acabei fazendo isso também, e além disso, tá, nesse meio tempo, isso já foi até em 2021, vou chegar lá, mas já aham. vendi até apartamento, cara. Eu consegui vender 2 apartamentos. Bizarro. Lembro até hoje. Bizarro mesmo. Bife Jardim São Luís. Eu vendi 2 unidades, cara. Eu vendi 2 unidades, depois a gente pode até chegar nesse tema, que é um tema que eu não Caraca! comento muito. Então o que acontecia? Basicamente, eu estava naquele momento, eu falei: "Ó, eu absorvi tanto conhecimento, que se eu guardar isso aqui pra mim, É vai ser injusto. vai ser muito injusto, vai ser algo egoísta de fazer". Então o que eu fiz? Eu decidi partir para o lugar onde é o melhor lugar hoje para você compartilhar conhecimento, que é a internet. Internet. E a primeira pessoa que eu cheguei e falei foi o meu amigo, que na época era o Cláudio. Falei: "Cláudio, cara, eu tô com uma baita de uma ideia, eu quero criar conteúdo, eu quero dominar a internet, eu quero falar de investimento". E aí o Cláudio falando pá, onde eu entro nisso? Você vai ser meu editor de vídeo, vamos fazer coisa para o YouTube, para o TikTok, para o Instagram. Ele falou: "Muito fera, Top. top, mas o que que eu vou ganhar com isso?". Aí eu falei: "Então, Não eu não sei porque eu não tenho. eu não sei porque eu não tenho, eu não tinha dinheiro na época". Então o que eu falei pra ele? Eu falei: "Ó, acredita nesse projeto, acredita nessa loucura, porque a partir do momento que vier o primeiro pagamento pra mim, eu vou honrar e eu vou pagar pra você aquilo que é o proporcional". Então ele estava embalado no projeto, ele falou: "Vamos fazer acontecer", eu falei: "Vamos", Legal. e a partir disso a gente começou ali em fevereiro, acho que foi 14 ou 16 de fevereiro, a gente começou no YouTube, e foi doido, porque eu comecei no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Você começou nos 3 eu ao mesmo comecei em tempo? tudo, tudo, até no Quai eu comecei, pra você ter Caramba. noção. Então, tipo assim, eu produzia conteúdo em toda a rede social. E eu comecei a falar de investimentos. E na época foi muito louco, porque E eu vi eu muita lembro de todos esses crítica. vídeos. É, cara, foi muito louco essa época. Então, foi um momento, assim, que eu consegui falar algo que foi diferenciado. E eu acho que uma coisa que fez a total diferença foi entender qual que era o meu público e a minha audiência, que eu acho que é um problema Hum, que as pessoas têm, sabe. com certeza. Elas querem se comunicar no Instagram, elas querem falar sobre algum tema que na cabeça delas é muito legal o jeito que elas falam, só que não é uma coisa legal para o público que está ouvindo. Então, existe uma grande diferença de você falar, por exemplo, de você fazer um valuation, de fazer um fluxo de caixa descontado. Isso é uma modalidade que a gente tem dentro do Sim, investimento, só que é para o meu linguagem mais público, complicada. exato, é uma linguagem Aham. complicada. O cara, ele nem investe o dinheiro dele. Como é que eu vou falar para ele de valuation? Como é que eu vou falar para ele de fluxo de caixa descontado? Não faz sentido. Então eu tinha que abordar um outro tema. E além de abordar uma outra pegada, né, falar de um jeito diferente, eu falei para o público jovem. E a minha mensagem acabou atingindo você, Aham. porque eu peguei um tema que ele era muito difícil na época e eu trouxe de um jeito relativamente fácil. Então, ao invés de falar: "Ó, Pietro, você pode investir em ações da Apple, você vai ter participações na empresa", isso é um jeito de falar. Agora, se eu chego para você e falo: "Vire dono da Apple com apenas R$ 5 e ganhe dinheiro em dólar para sempre". Olha a diferença. Isso Eu tô pra todo o explicando a mesma público. coisa, só Aham. que eu tô abordando uma outra linguagem. Você fazia conteúdo tanto pra gente mais velha, quanto para os jovens também, porque teve muito vídeo que eu vi seu, os top 5 melhores bancos pra você que é jovem começar a investir, você que é pai que tá vendo o vídeo, indicar pro seu filho também. Tá salvo ainda no meu Hum, Instagram. Você falando das ações da Apple também, de ter uma parte da empresa por conta de fundo, de ações, é, como executar investimento em alguns bancos, tudo. Meu, eu lembro até hoje desses vídeos. não, foi uma época muito muito legal, Pietro, porque, que nem eu falei, era um conhecimento que nem todo mundo tinha acesso, e quando eu fazia era legal ver a reação das pessoas, tipo: "Meu, é só fazer isso?". E aí eu fazia um vídeo para o YouTube, por exemplo, que era um vídeo passo a passo, ensinando, tipo, 10 minutos como é que você compra uma ação da Apple. Aí tinha comentário tipo: "Meu Deus, era tão fácil assim? Porque Se eu ninguém já me soubesse eu tinha". ensinou. É. Ninguém me ensinou. E se eu soubesse eu tinha feito antes. E aí muita gente acaba tendo essa dor de corno que a gente fala: "Nossa, mas se eu tivesse acesso a esse conhecimento, eu teria feito antes". Só que existe uma parada que é o seguinte: quando a gente fala sobre educação, investimentos,
a culpa não é sua de você não ter acesso ao conhecimento. É porque o sistema, ele faz com que você seja pobre. E isso vai muito além de apenas a educação. Você pode pegar, por exemplo, Pietro, não sei se você já chegou a acompanhar, talvez Hum. não, mas antigamente, nas novelas da Globo, e até atualmente que a gente sempre tinha o vilão e o bonzinho. E o vilão geralmente era o cara rico. É. E o bonzinho era o cara pobre, era o cara humilde. Então qual que era a visão que a novela passava? Todo rico é do mal, todo rico é malvado, e você não pode querer ter dinheiro, porque isso é totalmente errado. E nem só pelas novelas, né? E nem só pelas novelas. Família também, de frases bem simples até de serem faladas, não encosta no dinheiro porque ele é sujo. Exato. O rico é tudo, falar mal de rico, ou de Rico coisas que os é ricos têm. Rico estelionatário, é 171, estelionatário, golpista. golpista. Então, o Ou sistema, quando vem alguém próximo que tá fazendo muito dinheiro, certeza que tá mexendo com coisa coisa errada. errada. Essa é a frase mais comum, cara. Essa é a frase mais comum. Certeza que tá mexendo com coisa Porque errada, tá o fazendo besteira. Exato, porque o brasileiro ele foi condicionado a pensar assim. E uma vez que ele é condicionado a pensar assim, qualquer contato que ele tiver em relação ao dinheiro, ele vai falar: Vai "Não, ser isso aqui não ruim. funciona", e vai ser ruim também. Por isso que hoje praticamente 80% das famílias brasileiras estão endividadas. De 10 famílias, 8 têm uma dívida, cara. Por quê? O brasileiro, ele não teve acesso ao conhecimento porque o sistema, ele simplesmente não quis. Porque se o brasileiro de fato, irmão, ele dominar a arte de você manjar sobre dinheiro, manjar sobre finanças, muita coisa que acontece hoje aqui no Brasil seria de um jeito completamente E muitos diferente. problemas seriam resolvidos. Muitos Muitos. problemas, caras, tanto do endividamento quanto de ações políticas que a gente conseguiria resolver grande parte dos problemas do Brasil só por conta desse conhecimento. Na minha visão, esse tipo de conteúdo deveria ser obrigatório em escolas. Hoje em dia não é. Muitas escolas já colocaram na sua grade curricular ali e tudo, na grade de horário para os alunos verem, se interessarem um pouco mais. Eu falo isso porque na escola que eu estudava tinha, Tinha só que era uma aula na semana. uma aula na semana. Uma aula na semana. E o conteúdo é tão importante que não dá pra aprender tanto assim, não dá pra se aprofundar tanto assim em uma aula por semana. É melhor que nada? Com certeza. Mas eu acho que deveria ser obrigatório e principalmente ampliar um pouco mais o leque, assim, do que dá pra ser aprendido. Pô, na minha visão, coisas que que deveria estar na escola é saber se comunicar, saber mexer com dinheiro, ter inteligência emocional. Concordo contigo, assina embaixo. Assina Porque se embaixo. você não tem inteligência emocional, você não sabe lidar com dinheiro. Se você não sabe se comunicar, você não arranja emprego, você não consegue mais dinheiro. Se você também não sabe se comunicar, você não consegue fazer relações com outras pessoas, você não consegue ter amigo, você não consegue ter um sócio, você não consegue conversar com outras pessoas. Se você, principalmente, né, pegando as duas, tanto de dinheiro quanto de comunicação, você não sabe vender. E você sempre tá vendendo alguma coisa, seja você, seja um serviço. Exatamente. O mercado funciona assim, cara. O mercado de trabalho, ou você está se vendendo, você vende a sua hora por dinheiro, ou você está vendendo um serviço para outra Sua pessoa. autoimagem. Sua autoimagem. E hoje, a gente vê o mercado de trabalho da maioria dos CLTs, todos eles, a maioria deles, né, falam sobre essas questões. Pô, se eu tivesse aprendido antes, o tanto de perrengue, o tanto de coisa ruim que eles passam só por não ter acesso a esse conteúdo. E eu não falo isso, eu não tô tirando isso de informação do meu bolso. Não, pô, a minha mãe, antes da gente ter esse tipo de conhecimento, ela passava esse tipo de coisa. Problemas de desgaste emocional por conta de cargo e gente cobrando ela de coisa e tudo, e ela enlouquecendo. Porque não tinha base, não foi ensinado base pra ela de inteligência emocional, gestão de tempo, gestão de dinheiro. Olha que legal isso que você falou, de não ter sido ensinado na base, né? Quando eu pego o meu contexto assim familiar, Uhum. ninguém também nunca me ensinou nada sobre dinheiro. Então eu não tinha nenhum conhecimento vindo do meu pai, nem da minha mãe, nem da minha avó sobre guarde dinheiro, sobre invista dinheiro e muito menos sobre empreender. Certo. Então, quando eu tive acesso a esse conhecimento e eu comecei a levar isso para dentro de casa, que eu morava com a minha mãe, por exemplo, foi uma parada muito disruptiva, porque eu falava para minha mãe, falava: "Mãe, vamos começar a investir".
Aí minha mãe: "Putz, mas eu não tenho dinheiro". Só que tinha dinheiro, porque eu lembro que sobrava pelo menos um pouquinho no final do mês. E é esse pouquinho que precisa. É esse pouquinho que precisa pra começar. Às vezes o pessoal acha que pra começar a investir, tu tem que ter muito dinheiro, tu tem Exato. que ser multimilionário, não. Cara, com R$ 10 hoje, você consegue investir bem. Com R$ 1 hoje, você dá o primeiro passo e tu coloca o seu dinheiro, por exemplo, num lugar que rende o dobro da poupança e é mais seguro do que ela. Pô, um CDB. Um CDB, exatamente. Porquinho do Inter. Porquinho do Inter. Então, naquela época foi algo muito disruptivo. E eu acho legal falar isso porque, além de ser uma parada que eu vi dentro de casa, com o pessoal olhando assim, tipo, nossa, tá falando de investimento e tal, O que que ele tá fazendo? principalmente com os amigos, cara. É. E aí eu acho que até é uma parada legal da gente poder eh, falar aqui nesse nosso Bora, papo, que é o bora. seguinte: a diferença de amigo e colega. É. Porque às vezes quando a gente é criança, quando a gente é jovem, a gente acha que todo mundo é nosso amigo. E quando eu estava na escola, até mesmo nessa época de 2020, eu também achava. Todo mundo é meu amigo, todo mundo aqui é família, a gente vai ficar velho, vai ficar todo mundo junto pra sempre. E na real não é assim que funciona. Não. Porque muitas pessoas que estão perto de nós hoje em dia, elas são apenas colegas. Colegas e conhecidos. E, cara, a gente tá rodeado de colegas e conhecidos. Só que de amigos no final do dia, cara, você vai ter no máximo 3 ou 4. E olhe lá. E a tendência é que, conforme mais o tempo ele vai passando, você venha perdendo um pouco mais desse ciclo de amigos que você tem. É, Só que a gente só percebe quem é o nosso amigo de verdade quando a gente tá na dificuldade. é. Quando a gente tá na Exatamente. merda. Então, é nesse momento que você separa o joio do trigo. Quem é o seu amigo e quem é o seu colega. Então, eu lembro que quando eu comecei a produzir conteúdo, eu falei para muitos amigos meus. Eu falei: "Meu, tô começando aqui a produzir conteúdo, vou fazer isso acontecer". E eu lembro que tinha cara que eu chamava de irmão, e Que... quando eu comecei a produzir conteúdo, o cara ficou me zoando. Ficava me zoando em rede social, ficava me zoando em Twitter, me zoava pelas costas. Nossa, no Nossa, olha ele Twitter. aqui, fazendo conteúdo de investimento. Cara, que paia. Olha o conteúdo dele, que merda. E eu ouvia disso de pessoas que estavam comigo praticamente todo santo dia e que eu considerava. E aquilo na época foi um primeiro baque que eu tinha, de entender que Aconteceu. nem todo mundo é meu amigo. E Exato. tá tudo bem, porque é assim que Lógico. a vida funciona. E Teve pra uma gente aprender história. alguma coisa ou outra na vida, a gente tem que errar e a gente tem que tomar na cabeça também. Exatamente, exatamente. E é fundamental, lógico, porque isso te faz crescer. Teve uma história, não lembro se eu já te contei, se eu te contei, você me refresca a memória. Eu acho que não. Mas quando eu tava começando também, eu tava com 11 ou 12 anos também, né, nessa época aí. E era nessa época onde eu tava começando a estudar audiovisual. E eu também já tava inteirado nessa questão de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal, emocional, enfim. Aí eu contei pros meus irmãos. Não irmãos de sangue, porque eu sou filho único, mas pessoas que, meu, andava todo dia. A gente lado a lado, assim. Aí eu falei pra eles, pessoal, eu tô a fim de fazer um curso. Ensinando a galera a editar, ensinando a galera a, né, a aprender a fazer os próprios vídeos, tudo. Porque, meu, muita gente precisa. E eu aprendi a fazer. E eu quero ensinar outras pessoas agora. Vou montar um curso. Aí naquela época, né, com uns 12 anos mais ou menos, eles falaram assim, Pedro, você tem certeza? Deixa pras pessoas melhores que você. Aí eu falei, mas gente, tem gente mais nova que eu fazendo isso. Não, mano, deixa pra galera mais capacitada. Aí eles falaram, não, você quer ver? Você quer ver que no final não vai dar certo, ó? Eu quero ser advogado e ele quer ser médico. Você quer ser editor. Vamos ver se realmente vale a pena? A gente pega no Google aqui, a gente busca no Google o salário médio que cada um vai ganhar. Aí eles puxaram lá, os dois uns 10, 15 mil reais e foram buscar o meu. Quando chegaram no salário de um editor, tava lá em média uns 3 mil reais. R$ 3.000. E aí eles falaram, meu, você tem certeza que você vai querer trabalhar todo mês pra receber 3 mil enquanto a gente vai estar ganhando 10, 15, 20? Tem certeza mesmo que vale a pena? Não faz não. Hoje eu entendo que pode ter sido por proteção, porque era um negócio novo, pô, ninguém naquela época pensava daquele jeito, pô, nunca que ia aparecer na cabeça dele de querer fazer um curso com 12 anos. Mas aí eu falei, beleza, pô.
eu vou fazer o meu, não, eu vou fazer o meu e vamos ver a conta como é que vai fechar no final. Cara, eu E acho hoje que essa questão, até você falou deu de certo. profissional, Hum, uma coisa hoje é fato. O cara que mais vai ganhar dinheiro no final do dia é aquele cara que ele tem pelo menos algum posicionamento na internet. Então, o médico que mais vai ganhar dinheiro é o médico que está ali no digital. É o médico que ele tem uma estrutura para é, atrair pessoas, atrair clientes e lotar a agenda dele. O advogado que mais vai ganhar dinheiro, geralmente, é o advogado que tem algum posicionamento. Então, antigamente era fato. Você ia ser médico, ia ser advogado, cara, você ia ter carreira consolidada. Só que no Brasil, Pietro, a gente teve uma coisa que aconteceu lá nos anos 2000, que foi a inflação de diploma em uhum, várias áreas. Isso foi na área de medicina, na área de engenharia, principalmente ali quando a gente soube que o Brasil ia ser a sede da Copa do Mundo ali de 2014. Então todo mundo falou: putz, vou fazer engenharia porque vai ter um boom gigantesco no mercado. E cara, se eu tiver naquele boom gigantesco, eu vou ganhar muito dinheiro. com Só que o certeza. problema é que a gente teve ainda mais profissionais na área e acabou desvalorizando a parada. O direito, então, cara, hoje em dia, o advogado não Nossa, ganha mais R$ 10.000 por mês. Não ganha mais. Tem advogado hoje que, no caso, ele se forma em direito e ele vira assistente, vira, por exemplo, auxiliar de administração. Eu não tô desmerecendo aqui essa profissão, não, é uma profissão maravilhosa que funciona e honesta. Só que você não consegue ter aquela garantia de sucesso que você tinha antes, com certeza. principalmente na época dos nossos pais. Uhum. E é por isso que, às vezes, até falando pra galera que é jovem aqui, é por isso que seu pai vai perguntar pra você: putz, você não vai pra faculdade? Você não vai estudar alguma coisa? Porque na cabeça dele, isso Pra você ser funcionava alguém pra na vida, ele. você necessariamente precisa ter um diploma. Tem que ter um diploma. Isso foi uma crença, foi a verdade que serviu pra ele e serviu para as pessoas ao redor dele. Então, quando os seus pais, por exemplo, eles te desestimulam a fazer uma parada, você não quer fazer algo mais seguro, você não quer ir pra faculdade, não é na maldade. É Eles fazem proteção. isso porque é o que funcionava pra eles, é o que o seu avô, sua avó falava pra eles: "Ó filho, faz uma faculdade aqui que você vai ter sucesso". E durante muito tempo foi assim. Só que a gente teve essa inflação. E quando a gente teve a inflação, a gente teve muita gente no mercado e muita gente que não tinha capacidade de atuar. E isso acabou fazendo com que muitas profissões tivessem uma queda muito grande É, da faixa salarial. Por isso que hoje o principal fator que vai definir que você ganhe mais dinheiro do que outra pessoa da sua é o área digital. é o digital, cara. Meu, eu tava vendo um negócio do Marcos Paulo ontem, ele falou basicamente isso. Qual que é a diferença de um médico que só tá na profissão dele pra um que tem um posicionamento diferente na profissão dele e consegue faturar 500 mil, 400 mil, 300 mil reais? Porque ele tem essa base, pô. Ele tem a Ele tá na base. internet, ele chama a gente, ele faz movimento. E hoje, principalmente hoje em dia, é o que a gente vê que é uma das coisas que mais gera retorno, independentemente se é financeiro ou não. Pô, a gente consegue pegar uma pessoa muito. Porque pode vir também pro entretenimento, te dá muita visibilidade. A gente pode pegar aí, pô, o Whindersson. O Whindersson não tinha nada antes. Absoluto zero. Zero, zero, nada, mano. Ele fazia vídeo Veio lá do muito ruim. Piauí. É, do Piauí e vídeo muito ruim. Tecnicamente falando, né? Mas ele tinha o quê? Ele tinha o vídeo, ele tinha o carisma, ele tinha as piadas dele, ele sabia contar história, que é o que a galera gosta de ouvir. Ele continuou aperfeiçoando isso e hoje tá onde tá. Empresário, multiempresário também, influenciador, criador de conteúdo, luta, faz muita coisa. O leque dele de habilidade do que ele faz hoje é absurdo. Justamente porque ele soube pegar a oportunidade pra ele, viu onde tava dando certo e foi indo. Fez paródia de clipe de música no YouTube, Lil fez Indy. série, Lil Indy nasceu. Então, assim, um conselho que se eu pudesse te dar foi, inclusive, o que eu fiz e o que você fez também. Pega um negócio que você gosta e vê onde você tem essa aptidão sua e transforma isso em negócio. Hoje eu tenho um orgulho muito grande de poder falar que eu transformei meu consumo em negócio. Meu consumo em vídeo, meu consumo em internet, meu consumo em celular, meu consumo em videogame, em negócio. Porque Eu hoje eu acho, trabalho com vídeo. eu acho isso bem legal, porque é uma frase que eu já falei bastante, que é faça aquilo que você ame e monetize isso. Cara, é muito melhor você trabalhar com aquilo que você ama. Eu Só tenho uma outra que frase que é tipo assim, eu falo, trabalhe aquilo que você ama pra ter o lucro que você gosta. exato, E eu não tô falando só de dinheiro. não tô falando só de dinheiro, É, porque dá um certo up você trabalhar aquilo que você gosta, por exemplo, né.
Eu digo isso porque, hoje eu tenho uma mentoria e dentro da mentoria eu estou ajudando pessoas a vender na internet, a escalar o negócio delas e até mesmo algumas pessoas a produzirem conteúdo. E tem gente que entra na minha mentoria e fala assim: "Pô, Ian, vou ser sincero contigo, eu tô aqui na sua mentoria, eu quero ganhar dinheiro, mas meu foco não é esse. Meu foco é saber como produzir conteúdo, porque eu vejo o teu conteúdo, eu acho irado". E aí tem um aluno lá É da da minha hora. mentoria, que é o Bernardo, Aham. ele começou recentemente, ele tinha um sonho de fazer um canal ali de futebol. Cara, eu ensinei pra ele umas paradinhas, ChatGPT, como que ele pode automatizar o conteúdo, produzindo mais, trabalhando menos, e tem vídeo dele agora que já pegou, pô, 30.000 views para um perfil que começou semana passada, tá Uau! ligado? Então acredita assim, hoje na internet, você consegue literalmente transformar os seus sonhos em realidade, ainda mais Exatamente. aquilo que você gosta. Então, pô, você gosta de falar de futebol? Abre um canal, comece a falar sobre isso. "Ah, Ian, mas eu tenho vergonha". Tudo bem, criar uma página dark. Você quer trabalhar com aquilo, você quer estar por dentro daquilo. Quantas pessoas, por exemplo, elas não começaram no digital fazendo uma parada e depois elas chegaram no ápice da carreira. O cara chegou, por exemplo, com, um canal de YouTube falando sobre futebol, depois ele virou comentarista de televisão, É. entendeu? O Fred, O próprio Fred, do Desimpedidos. exatamente. É. É o melhor exemplo. O cara começou ali num processo seletivo, para participar de um programa dentro de um canal, e depois hoje ele tá apresentando na Globo. Todo dia o Globo Esporte, né. É. Então assim, é o boom que a internet dá pra você. E a internet ela consegue te dar esse boom, tanto pra você vender o seu conhecimento, quanto pra você entreter outras pessoas. Eu acho que essa é uma chavinha muito grande que eu consegui desbloquear, porque eu não queria parecer um cara chato falando, eu queria parecer um cara onde passasse uma informação que Segurança fosse de também. qualidade, que tivesse segurança, mas de jeito de Tranquilo. tranquilo, um jeito de entreter o outro. Eu acho que isso fez diferença para o meu conteúdo na época. Total. É diferente você pegar um jeito que você sempre falou pra uma aula. Parece que tem ditado numa aula. Porque, pô, a gente pega esse negócio de empreendedorismo, investimento, tudo. É um negócio que, dentro do nosso interior, pô, parece uma coisa muito formal, muito complicada. Mas você trouxe de uma forma diferente, e fez total diferença. Fez total Pro seu diferença. conteúdo crescer, assim, do jeito que você falava, da comunidade que você criou. Sim, e eu acho que tem um além disso, né, que eu aprendi nessa produção de conteúdo e que serve para quem tá aqui escutando e tá produzindo conteúdo. Às vezes a gente tem que morrer por dentro e servir outra pessoa. Aí você vai É. falar assim: "Como assim?". Simples. Às vezes na internet, você tá querendo fazer um conteúdo, tá querendo falar de um jeito que isso é bom pra você. Só que você tem que entender que a internet é um jogo de audiência, e a audiência ela é coletiva. Então você tem que falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Tanto que quando eu comecei no Instagram, nenhum vídeo meu viralizava, porque eu fazia um conteúdo que na minha cabeça era sensacional. Eu lia, por exemplo, uma notícia do Infomoney falando: "Ah, a Petrobras reportou um prejuízo de X bilhões". Na minha cabeça era do cacete. Só que pra quem assistia era uma Não merda, tô porque entendendo nada. ninguém entendia nada e falava: "Nossa, ele tá contando a notícia". Se ele fosse alguém relevante pra eu ouvir ele, beleza, mas não, era o moleque que estava gravando num quarto com chroma key. E aí, pô, não passava credibilidade. E ali eu tive a noção de que é o seguinte, eu fazia um conteúdo, eu falava uma coisa que era só pra Que mim. era pra você. E quando a gente tá na internet, a gente tem que servir a nossa audiência, a gente tem que saber quem a gente quer chegar. Como e quando você virou essa chave? Cara, foi Pro pessoal que ainda não praticamente tem, pro pessoal que ainda não tem essa visão, não tá muito claro pra elas, pô, tem gente que pode até saber que tem essa questão, mas às vezes não tá muito claro como ela pode seguir esse caminho de, meu, eu tenho que fazer conteúdo pras pessoas, não pra mim. bom, eu aprendi isso quando eu ficava frustrado e não conseguia viralizar. Então, meu, eu pegava ali no espaço do meu quarto, eu pegava ring light, eu fazia, eu lia a notícia praticamente e não dava retorno. E cara, as views é engraçado, né, porque a gente fala de view e seguidor, envolve muita métrica de ego. Métrica de Só vaidade, e é. de verdade. Só que uma coisa é fato, se o seu vídeo ele tá viralizando, é porque tem algum elemento nele Que que faz sentido pra interessou você e replicar faz nos sentido outros. para você replicar nos outros. Então a partir do momento que eu decidi mudar minha comunicação,
foi quando eu estourei na internet. Porque antes eu fazia um conteúdo de investimento que era legal só pra mim, e eu falava de um jeito que era legal pra quem já investia. Só que aí você pensa o contexto. Tava eu lá, reinvestidor, 16, 17 anos, 2021, moleque, falando sobre a Petrobras. Você acha que o cara dá mais credibilidade pra mim ou pro Thiago Nigro na época que tava estourado? Pro Thiago Pro Nigro. Thiago Nigro. Você acha que ele ia dar mais credibilidade pra mim ou pro Bruno Perini, que na época tava crescendo? Pro Perini. E não é um problema. E, tipo, não tinha nada de errado comigo. Porque era questão de audiência. O cara não ia me dar credibilidade. Porque eu tava querendo atingir um público que já investia, já estava na bolsa e aquele público já tinha um influencer favorito deles. Já tinha um canal de comunicação. Aí eu pensei, putz, deixa eu fazer algo diferente. Uma coisa que ninguém faz é falar de investimento para jovem. De investimento para quem é E que é menor, uma das que era o meu coisas que contexto da época. E que era uma das coisas que mais precisa hoje em dia. Mais precisa. E aí que eu falei, putz, em vez de fazer um conteúdo chato pra quem ainda não entrou na bolsa, para quem já entrou na bolsa, deixa eu fazer um conteúdo pra quem ainda não entrou. Porque, cara, na época eu lembro que, tipo assim, quando eu comecei, tinha praticamente 2 milhões de CPFs cadastrados na bolsa que estavam investindo. Uhum. Só que eu tenho 2 milhões de pessoas que já investem na bolsa. Eu tenho mais de 200 que não investem. Onde é mais fácil Você começar a eu influenciar a começar a influenciar a galera. galera? 200 Na milhões de parte dos pessoas 200 que milhões de pessoas não fazem. que não fazem. Então, quando eu tive essa concepção, eu comecei a desbravar no conteúdo. Eu fazia um vídeo que viralizava, eu falava de jeito diferente para poder atingir esse público, que é o público povão no final do dia. Claro, tem gente que fala assim: "Ah, mas você tem que fazer isso de um jeito, tem que fazer isso do outro". Eu acredito que cada pessoa também no final do seu dia é o seu próprio nicho. Então, você que está me assistindo aqui, você é o seu próprio nicho. Eu não acho que você tem que ficar Preso a bitolado pauta, somente a preso nicho, é. nicho, pauta. Não, porque no final do dia o cara só Você é vai humano, comprar. mano. Não, aí que tá. O cara ele compra você. É. Porque, tipo, ó, quer ver? Muita gente fala de investimento. Por que um cara iria comprar um treinamento meu? Muita gente fala sobre ganhar dinheiro na internet, fazer renda extra. Por que o cara iria comprar um treinamento meu? Muita gente, por exemplo, dou um exemplo. Tem muita gente que eu conheço que é videomaker. Por que eu peguei você aqui agora para trabalhar junto comigo? Porque você não compra literalmente, o nicho da pessoa, não, você compra a pessoa. Você quer ter acesso a isso. E é isso que faz sentido no final do dia na internet, você Uhum. ser o próprio nicho. Putz, eu gosto de falar, por exemplo, hoje eu vou falar mais sobre marketing, vendas e renda extra. Eu gosto de falar sobre isso. Só que amanhã, eu tenho certeza que se eu voltar a falar de investimento igual eu fazia antes, o público vai ter a mesma aderência, porque o público ele me comprou, ele não Uhum. comprou o tema. E se ele comprar o tema, cara, ele entra no YouTube, como começar a investir, como investir na bolsa, ele E vai acha encontrar vários criadores, 200, muita gente, 300, uma muita galera gente. fantástica que faz conteúdo. Então, assim, no final do dia, você é o seu próprio nicho. É. Então, eu acabei entendendo isso, e na época eu lembro que eu conversei com muitas pessoas que falavam totalmente ao contrário e falavam: "Não, você não pode falar desse jeito, você não pode agir dessa forma". Só que no final do dia, aquele era eu, tá ligado? O jeito que eu me expressava, o jeito que eu falava, o jeito que eu falo hoje ainda nos vídeos. Eu dei uma mudada, porque antes a voz era um pouco diferente, eu Eu comecei sendo lembro, menor, eu né? lembro. Então a voz era um pouco mais estourada, hoje ela é mais tranquila. Hum. Só que o jeito que eu falo e me comunico, cara, é o jeito que funciona pra mim. E se a pessoa ela não quer consumir aquele conteúdo daquele estilo, tudo bem. Tem alguém que queira. Tem alguém que para 1 minuto do dia pra assistir um vídeo meu. Tem alguém que passa ali, tipo, 15 minutos e assiste o vídeo meu que eu posto toda sexta-feira no YouTube. Tem alguém agora que nesse exato momento tá na minha área de membros e tá assistindo algum treinamento meu, falando por horas e horas no meu estilo e na minha fala. Porque o cara ele me comprou. Ele não comprou só o conteúdo. É. É sobre você, é sobre simpatizar com você, é sobre comprar a pessoa. Pô, é o que você falou. A diferença de você para um outro criador existe. A diferença minha para um outro criador existe, 100%. Mas é sobre trabalhar esse diferencial. Eu falo isso nas minhas palestras pra galera. Eu falo, gente,
O diferencial é as coisas que vocês têm mais que desenvolver, porque é aí onde a galera vai pensar, por que eu tô assistindo o seu e não tô assistindo do outro? Por que eu tô comprando o seu e não tô comprando do outro? E eu acho que o maior diferencial que você pode ter é ser você mesmo. É. E depois que eu entendi isso, eu falei, mano, Ian, muda isso aqui. Beleza, se for algo, tipo, por exemplo, o Ian tá falando errado aquela palavra em inglês. O cara não tá falando na maldade, falou, É. pô, arruma isso aqui. Mas, por exemplo, Ian, você tá falando de um jeito, você se expressa muito. Meu irmão, esse é o jeito que eu falo. Se eu ficar sem me expressar muito, eu vou ficar assim. E eu já vou mudar completamente a minha postura. Aí você vai É. entrar pra ver um vídeo meu, pô, ele tá meio pra baixo, ele tá meio desanimado. Porque aquele cara não sou eu. Então eu sou o cara que gosta de gesticular, eu gosto de mexer a mão, eu gosto de ir pra frente, eu gosto de ir pra trás. Esse é o jeito que eu atuo. Esse é o jeito que eu faço conteúdo. Por quê? Porque eu aprendi a ser eu mesmo. E quando eu virei essa chavinha, cara, meu conteúdo, ele Com só certeza. Ele subiu. subiu pra Só caramba, ele subiu. subiu pra caramba. E, Ian, sobre essa parte sua de marketing digital, você começou a palestrar, você começou a criar mais produtos, seu leque, assim, sua esteira mudou muita coisa, cresceu pra caramba. Mas, assim, hoje em dia, muita gente também tá querendo entrar nessa área do marketing digital e no investimento. Mas a gente tá nesse meio, a gente vê que tem muita gente que tem muitos problemas pra entrar, muita barreira. Hoje, quais são as maiores barreiras que você vê pra galera que quer entrar no marketing digital, quer começar a investir, mas não sabe como? Constância. A maior barreira hoje de entrada na internet é a constância. Porque hoje, cara, em 2025, a gente tem uma paradinha chamada de inteligência artificial. Nossa, isso aí é absurdo, tá? Então, aquilo que você fazia em 2020, que você precisava de uma outra pessoa, Você ou que não você tinha que precisa mais. contratar, você não precisa mais. Você até citou aí a parte do canal Dark, né? Você precisava só de uma voz. Antes você Tinha tinha que que. contratar um locutor. Contratar um locutor, ou Ou você fazer a sua você ser o própria locutor. voz, Agora, você e entra ficar numa enchendo o vídeo de IA. banco de imagem. Exato. Agora você entra numa IA, a Ela é o IA, novo personagem ela é o novo do teu perfil. personagem. Não sei se você viu agora, teve o lançamento do Do Google. Google, viu? Aham. Meu irmão, Que negócio absurdo, hein? cara, até dica pra quem tá assistindo, quer brincar agora na internet, quer viralizar um pouco, entra lá no Google VO3 e meio que faz uma paródia de momentos da história. Então, tipo, fulano, Pedro Álvares Cabral no Brasil. Ele com vídeos de vlog barra selfie, tá ligado? 8 É. segundos ele zoando. Olha aqui, gente, acabei de encontrar o Brasil. Tá ligado? Uma zoeira assim. Eu vi um gringo fazendo isso, cara, 1 milhão, 2 milhões de views. E É tudo com muito inteligência bom. artificial. Eu E nem não sei quem é o parece, cara. não parece que é IA. Não parece que é IA. Então, hoje, cara, pra você começar, a barreira tá muito baixa. Porque nem depende mais de você, depende muito mais de uma IA, por exemplo. Só que no final do dia, o esforço que você vai ter, ele é necessário. Então o pessoal, ele entra na internet hoje, ele fala, eu vou começar na internet, vou fazer uma grana rápida e fácil, vou cair fora. Não é fácil, não é rápido, mas é simples. É. E tem muita diferença, uma diferença Muita. gritante de simples pra fácil. Exato. Então hoje, para você criar um e-book, simples. Não quer dizer que vai ser muito fácil de você fazer 10 mil com ele. Mas é simples criar o e-book. Entra no chat GPT, Entra no põe um ChatGPT, tema, chama vai pro app, Canva, vai no Canva também. faz o seu design, encapa ele bonitinho, faz o PDF e joga e cadastra nas Já era. plataformas, já era. Vai produzir conteúdo, cara, você pega um template, você muda ele com IA, você pode fazer quadrinho, pode fazer carrossel, Quadrinho ChatGPT faz pra quadrinho você. Tá muito em tá alta, estourando tá pra estourando caramba. pra caramba. Então, grande parte das coisas que antes demandavam de muito esforço seu, agora não existe mais, agora tudo é IA. Só que o que vai mudar? A pessoa que tá por trás da IA. E a pessoa que tá por trás da IA, ela tem que ter constância. É. E ela tem que fazer aquilo que tá funcionando hoje, né? Porque um erro que o pessoal também comete é o seguinte: querer fazer coisas de 2019, 2020 em 2025. Então, por exemplo, vou querer fazer dropshipping. Cara, o dropshipping dos últimos 5 anos mudou muito. Antigamente, você pegava um produtinho aí da China, anunciava aqui no Brasil, Já era, já vendia era. muito. ROI 2, coloca 10 mil reais, voltava 20 mil. Hoje, tenta fazer isso, você vai tomar prejuízo. A margem de lucro tá muito baixa, fora a É. questão de taxação, de imposto, Nossa, enfim, isso aí, que isso quebrou aí também você o nem fala. drop. Não quer dizer que ele não funciona, Uhum. mas aquele velho drop e a aplicação que o pessoal falava para fazer não funciona mais hoje em dia. Porque o mercado está em constante evolução e mudança. E agora que a gente tem a IA,
a gente vai ver isso cada vez mais rápido. A cada 3 meses, parece que a gente tem um grande boom na área de Não. tecnologia. Ou, pega aquele negócio lá, aqueles vídeos que estavam no início lá do ChatGPT, Will do Smith, Will Smith comendo espaguete e o The Rock comendo pedra. Esses vídeos hoje em dia, comparando, eu vi alguns vídeos comparando os dois, meu, uma diferença enorme. Enorme. E o maior problema do manhã quando ia gerar um vídeo ou uma imagem era fazer uma mão. agora ela consegue. Muito fácil. Muito fácil. Então, a cada 3 meses, em média, a gente tá tendo esse boom. O último boom que teve, a gente teve 2 booms esse ano. A gente teve o boom do código aberto, do DeepSeek, É. que, meu, os caras conseguiram meter uma IA ali com menos custo que o GPT. Foi um boom, porque muita gente conseguiu replicar isso e viu que era possível. A barreira de entrada não era alta. E o segundo foi a geração de imagem no GPT. É. E o terceiro tá sendo agora com um vídeo do Vídeo Google de VO3. VO3. Cara, o próximo, eu tenho certeza que vai ser. Eu acho que quando isso acontecer, vai ser algo assustador. Vai ser uma IA que vai criar o começo, o meio e o fim do vídeo. Eu ainda tenho muita fé que isso vai acontecer. Eu acredito Só que quando também. isso acontecer também, meu amigo, Vai estourar muita vai coisa. estourar muita coisa. E enfim, você tem que surfar a E a tendência. gente tá vendo que essa questão da IA, a gente tá entrando muito nesse assunto porque é saber aproveitar o que tá ao nosso redor, né? Então é aproveitar os recursos que tem à nossa volta pra poder ter um resultado melhor. Questão de remir-tempo também, né? Meu, a gente tá vendo o quão importante, o quão poderoso isso é, que muitos sistemas, pô, Android e iOS já colocaram nos celulares já, A IA. IA embutida. Lançou IA do iPhone também agora, que Apple Intelligence. Apple Intelligence é essa mesmo. Tem a IA do Google. E não é que nunca existia IA, que agora só estão usando a IA pra um propósito diferente. Mas, pô, o algoritmo, você acha que é o quê? O algoritmo é uma IA, uma inteligência artificial Inteligente. que te conhece pelo que você consome, pelos seus interesses. Pô, o algoritmo do TikTok, por exemplo, é uma coisa absurda. Se você não coloca aquelas opções lá que você gosta, ele te conhece. Tem estudo que o TikTok te conhece em 3 minutos. 3 minutos. O que você gosta? Ele vai jogando, vai te futebol? bombardeando de Reels, o que você ficar mais tempo. De Reels, ó. De TikTok, de vídeo ali curto. O que você ficar mais tempo, tiver uma interação, ele vai jogando mais. Só vai servir. Então você tem que saber jogar ao favor da tendência. E a tendência Exatamente. hoje é a inteligência artificial. Então, respondendo a sua pergunta, barreira de entrada, baixa. O problema é a constância. Uhum. É o cara, ele começa, por exemplo, um perfil novo, ele quer produzir conteúdo, ele quer, por exemplo, vender um e-book, e ele acha que ele vai vender em um dia. Cara, pode acontecer. Com certeza. Pode acontecer. Só que muitas vezes não acontece. E o cara desanima e fala, Na não, maior parte na das maior vezes não parte das vezes acontece. não acontece. Então ele vai falar assim, putz, não funciona isso aqui, essa parada de internet não é pra mim. Isso é uma coisa que eu vejo muito empreendedor hoje em dia. A gente que é empreendedor e a gente também que é mentor, tem aluno, tudo. A gente vê que é muito real. Pô, vai entrar num mercado diferente, num digital, e vai testar duas coisas, né? Ou atira pra todo lado, porque vou começar no drop, aí passa um vídeo diferente, aí fala sobre venda de e-book, aí depois vai no outro e fala sobre venda de curso, aí fala no outro sobre afiliado, aí nananã. Tem sempre um que manda uma solução mais fácil. Aí beleza, o cara não foca em em nenhuma delas, ou pelo menos testa todas elas, só que sempre todo mundo quer um resultado imediato. Sempre todo mundo quer viralizar pra ontem, sempre todo mundo quer fazer um conteúdo muito fera pra ontem, sempre todo mundo quer ganhar 10 mil pra ontem. Não é assim, mano. Todo mundo quer um resultado muito imediato, sendo que ninguém quer passar pelo processo. Tem uma frase que tá tendo um contexto muito bom, né, nesse tempo, que é todo mundo quer ser uma espada muito boa, todo mundo quer ser uma espada muito eficiente, só que ninguém quer passar pela forja. Ninguém quer passar pelos altos e baixos, ninguém quer passar pra afiação, Irmão, pra eu polir. fiquei cerca de 6 ou 7 meses sem monetizar quando eu comecei o Reinvestidor. Imagina se tivesse parado no terceiro mês, no segundo mês, no quarto mês. Sempre no final a conta fecha. Sempre no final a conta fecha se você faz aquilo que é certo. E eu lembro que na época, pensa, eu tinha uma zoação de pessoas que estudavam comigo, eu tinha uma falta de Pressão fé, externa, né? uma falta de fé, pô, meu filho tá gravando vídeo no quarto.
O filho da vizinha tá estudando direito. É. Imagina até a cabeça. Eu entendo hoje a cabeça dos meus pais. Tipo, Mas pô, naquela mano, época, naquela época eu não. pô, o menino tá mexendo com um videozinho na internet dentro do Exato. quarto, o outro ali tá estudando Hoje, direito. hoje eu consigo entender isso. Porque ele vai olhar pra aquilo e vai falar: aquilo não funcionou pra mim. Aquilo é algo muito diferente. Eu acho que não vai dar certo. E aí que tá. Você só vai ser respeitado no seu ambiente quando você tiver resultado. Resultado Até cala a você ter. boca de qualquer um. Exato. Resultado cala a boca de qualquer um. E detalhe: você é chamado de louco, de maluco, Até conseguir o primeiro até resultado. conseguir o resultado e chamarem você de gênio. Só que pra você chegar a um gênio, primeiro você vai ser chamado de maluco. Nossa, mas por que ele tá criando conteúdo? Por que ele tá querendo estudar sobre digital, sobre marketing? Ele tá lendo Você é doido? livro, Por que você tá lendo livro? Ninguém lê livro, tá indo pra irmão. evento. Cara, sempre que alguém chamar você de doido e maluco, se Você você tá não indo no caminho se você certo. não estiver fazendo nada errado, você Você tá tá no indo no caminho caminho certo. certo. Nossa, você é doido de fazer isso, Pedro. Você é doido. Nossa, eu vou fazer isso aqui, vou largar a faculdade. Você tá maluco? Eu larguei a faculdade. Você Eu fazer economia, tranquei, eu, né? eu fiz economia. É. Eu fiz um ano de economia. Eu fiz um ano de economia porque eu precisei honrar minha mãe e meu pai, porque o filho deles estava basicamente estudando, no caso, fazendo vídeo pra internet sem monetizar. Só que quando eu monetizei, foi assim também. Trancou aqui já. Tranquei aqui e falei, ó, vou focar 100% de energia nisso. Foi uma grande decisão, porque, pô, todos os meus amigos se formando, toda a galera que eu conheço estava ali indo pra faculdade, Olha já essa estava pressão, mano. estudando. Eu falei, não, vou seguir por um outro caminho, vou arriscar. E se der ruim, cara, eu sou novo, Eu posso eu posso voltar a qualquer errar. momento. O pessoal fala que o auge do homem é na casa dos 28 anos. Pô, cara, até os 28, se o auge for, meu auge tá sendo hoje, com 21, começou ali com 20, 19, enfim. Cara, se o auge for 28, de fato, igual o pessoal fala, eu ainda tenho muita lenha pra queimar, tá ligado? Então acho que assim, eu Tem tenho que mais aproveitar ao 7 anos aí máximo. pra. Se for pra errar alguma coisa, eu erro algum projeto, algum sistema, alguma metodologia, uma hora ou outra eu vou acabar errando, velho. É impossível você Acertar em literalmente tudo, acertar mano. tudo. É por isso que a gente tem o Waze, né? O Waze, putz, errei o caminho. Tá bom, a gente tem um outro. A gente segue outro Calcula caminho. a rota aí. Recalcula a rota. Exato. Hey, quero te agradecer. Esse foi o nosso episódio aqui do Storytelling TV. Muito obrigado, Tamo cara, junto, irmão. por estar aqui junto comigo, Monstro. por ter falado um pouco da sua história, por ter dado vários insights pra galera aí. Eu acho que se eu pudesse resumir esse podcast inteiro em uma única palavra, eu acho que você vai concordar comigo. É constância. Constância. Porque foi isso que fez você estar aí onde você tá hoje. Foi isso que fez os seus alunos estarem onde estão hoje. Foi isso que fez, cara, o mundo do marketing digital tá onde estão hoje. Constância. Porque é fato, vai vir pedra no teu caminho, vai vir gente querendo te desmotivar, vai vir gente querendo fazer com que você pare, vai vir muita coisa externa, muito problema, muita pressão, porque quanto mais você vai querendo evoluir, mais responsabilidade você tem. E quanto mais responsabilidade, mais pressão vem na tua vida. E quanto mais pressão, mais problema pra você resolver. E se você não sabe lidar com tudo isso, se você não tem base, se você não tem inteligência emocional, você cai certeza. Cai. Não tem como. YouTube Não é tem feio. como. Muito feio. Então, se a gente puder te dar um conselho, enquanto você estiver subindo, enquanto você estiver construindo a tua jornada, quando você estiver construindo o teu império, cria a melhor fundação que você puder. Você tá criando um prédio enorme. Mas se não tiver fundação, se não tiver pilastra pra sustentar esse prédio, ele não vai ficar em pé. E se ele cair, se tiver um tombo, se tiver um vento um pouquinho maior, desmorona tudo. Então cria a base. Cria a base. Cria a raiz. Cria a raiz. Seja igual o bambu chinês, começa a crescer pra baixo. Que aí vai dar pouquíssimo tempo, você tem um estouro enorme. A gente vê muita gente hoje no marketing digital querendo ter grandes resultados, só que se não... E tendo mesmo. Só que quando chega lá em cima, né, tem até aquela frase, uma coisa é você ir pro topo, outra coisa completamente diferente é você se manter no topo. Quando chega lá em cima, começa a vir muita pedra e cai. E a gente não quer isso de você. Então, crie base, cresça pra baixo, crie raízes, seja forte. Hey, obrigado por estar junto comigo nesse papo Tamo aqui, junto, foi irmão. muito da Obrigado hora. aí todo mundo que acompanhou até aqui.
deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal. Que nem Ativa o você sino falou, pra ativa você o não sininho perder os próximos e manda episódios. pra 5 amigos, né, que você falou? Exato, exatamente. Anda pra 5 pessoas que você ama. E não se esquece de vir aqui também embaixo comentar o que você achou desse episódio. Quero saber muito do que se realmente fez sentido pra você, a coisa que mais te tocou aqui. E eu te vejo no próximo episódio, né? Até, vamos fazer uma parte 2 disso aqui. Vamos fazer uma parte 2. Logo, logo ele tá aqui de novo. Beijo no seu coração e até o próximo episódio. Tamo junto. Tamo junto, valeu!